Olá, estamos ao vivo. Bem, boa noite para você que está aqui ou você que vai assistir essa live depois, essa aula depois. Hoje nós vamos falar sobre espécies de flores. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu fiz alguns slides. Boa noite. Fiz alguns slides para nós podermos explicar e falar sobre espécies de flores, espécies florais. Tudo bem, Alana? Tá começando aí também a trabalhar com isso, né? Muito legal. Queridos, eu vou esperar alguns rápidos minutinhos aqui. Não sei quem vai entrar aqui com a gente. Deixa eu só organizar meu material. E também quem vai assistir depois. Nós também vamos colocar essa live no YouTube. Bem, vou começar. Aqui nós temos um arranjo, né? Falar um pouquinho desse arranjo, que é capa aí, que eu coloquei para vocês. Ele é um arranjo floral com N possibilidades de flores, né? Nós temos tropical, nós temos flor do campo, nós temos flor fina, né? Nós temos folhagem, nós temos capim nesse arranjo, e é exatamente aí que está a grande sacada de hoje do mercado. O que acontece? Hoje as pessoas querem ver variedades, né? Elas querem ver variedades em um arranjo. As pessoas elas não querem mais olhar para um arranjo de repente e ver o mesmo de sempre, né? Claro que tem as flores que são lindas, muito bonitas, né? Nós temos rosas, nós temos o mosquitinho, né? Que é a gipsofila, que é muito usado, né? Foi muito usado durante um tempo, até hoje é um padrão, né? Mas a verdade é que hoje o que mais vende, o que mais conquista as pessoas são exatamente as flores exóticas, diferentes, as variedades, as possibilidades, né? É exatamente isso que tem cativado, que tem conquistado cada vez mais as pessoas, né? E hoje eu tô aqui para falar para você que quer trabalhar com isso, né? Você que quer, você que gosta, né? Aonde que está o segredo do nosso sucesso como florista? Onde que está o segredo do nosso sucesso empreendendo com flores? É exatamente trabalhando as diversidades, né? As pessoas amam isso, as pessoas gostam de diversificar, elas gostam de trabalhar com mais de uma possibilidade, as pessoas gostam de ver isso, né? Elas gostam de ter isso à sua disposição, né? Então, eu costumo dizer assim que quem não se atualizar no mercado floral, hoje, quem não se atualizar, corre o risco de ficar para trás, igual todas as outras coisas, né? Se você não se atualizar, se você não entender sobre as espécies de flores, que não é só uma, não é só um mosquitinho, não é só a rosa vermelha, e eu não digo que são feios, porque não são, mas se as pessoas elas não se atualizarem, se elas ficarem naquilo que é obsoleto, dificilmente elas vão ter um retorno com isso, né? Um retorno financeiro mesmo. Então hoje eu quero mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir falar de todas, mas eu vou marcar mais lives e mais aulas, né, para a gente conseguir passar aí
mais espécies de flores para vocês, tá bom? Então, deixa eu começar aqui abrindo. Primeiro tipo de flor que eu quero mostrar são as flores do campo. Flores do campo são flores extremamente conhecidas, né? Em muitos casamentos, muitas vezes as pessoas acabam pedindo essas flores, acabam usando essas flores nas suas decorações. Por quê? Porque flor do campo é uma flor muito comum no Brasil, né? É uma flor comum na nossa região. Por quê? Porque é calor, por que ela tem esse nome, né? Flor do campo. Porque são flores que a natureza já tem, né? Hoje você sabe que muitas espécies... elas são criadas em laboratório, muitas espécies elas são feitas ali em laboratório sob uma demanda. E tem as flores da natureza, né? E aí geralmente as flores, né, que dá na natureza, margarida, hortência, né? Hortência é muito tradicional e tem muito, né, em cidade... Ai, gente, meu cachorro. Aqui nessa casa tem flor e cachorro bastante. E aí você vai perceber, né, que, por exemplo, hortência, numa cidade onde é frio, né, onde o clima é mais frio, você vai perceber que tem muito, né, tem muito. Então, é uma flor conhecida como flor do campo, né. E aí tem alguns exemplos que são extremamente comuns pra gente. Margarida, né, que eu coloquei aí, margarida girassol, que são flores extremamente comuns, né, que todos nós já vimos, né, são flores o quê? Flores do campo. Temos também a margarida, ela tem N possibilidades, né, tem essa margarida que eu acho que é a mais comum para todo mundo, essa margarida, muita gente conhece, mas tem também... mais espécies de margaridas, né? Tem a rainha margarida, que é uma margarida muito maior, muito mais robusta. Tem o aster, né? Que é muito usado em casamento, é uma flor, é um tipo de flor muito usado em cerimônia, né? Aquelas cerimônias que você vê com aqueles corredores inteiramente de flores brancas, né? O que eles usam ali? O tal do aster, que é uma flor, né, da família da margarida, né? Então, as flores de campo têm a tendência, nem sempre, tá, gente? Tem a tendência de ser flores mais baratas, porque são flores da natureza, são flores mais fáceis, são flores mais acessíveis, são flores que duram muito mais, né? O cuidado delas são mais simples, tá? Então, essas são as flores do campo. Margarida, hortência, lírio, violeta, azaleia, né? Nós temos muitas flores, né? N possibilidades, boca de leão, né? Boca de leão também, que são flores consideradas flores do campo. Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho, eu não vou trabalhar numa linguagem científica, tá? Porque não é o objetivo aqui. Eu vou falar numa linguagem um pouco mais comercial, para quando você for comprar, para quando você for vender as suas flores, né? Por quê? Porque você vai conseguir entender, de repente um cliente te pede algo que é flor do campo, você sabe que pode ser mais acessível, pode ser mais fácil. Só que, por exemplo, o lírio é uma flor do campo, mas ele também pode ser considerada uma flor fina, né? Por quê? Porque é mais caro do que um maço de aster, que muitas vezes custa R$8. Um lírio vai variar de 20 a 30 reais, né? Então hoje eu vou trabalhar um pouquinho numa linguagem comercial para facilitar o dia a dia, para quando a gente precisar comprar, para quando a gente precisar vender, para entender toda essa dinâmica, tá? Então, aqui nós temos a flor do campo. Agora, tem a flor tropical, né? Flores tropicais são flores geralmente,
né? Não só, tá, gente? Mas elas crescem muito fácil e muito rápido em praia, né? Você olha para isso, você já lembra da praia, né? São flores que são resistentes, tá, a sol, e geralmente elas não dão no inverno em lugares úmidos, em lugares frios, gelado, né? Então você vê, por exemplo, quando você vai para uma cidade fria, você vai ver muita hortênsia, porque a hortênsia gosta disso. Tulipa gosta disso. Agora, se você vai para a praia, dificilmente uma hortência não dura ali, né? E aí você vem com as tropicais, as flores tropicais que são típicas do clima, né? Do clima mais quente. São flores alegres, são flores coloridas, são flores que eu indico muito para dias quentes. Indico muito, por exemplo, para mesa de buffet, mesa de um restaurante, porque tem richô ali, né? Tem coisas quentes, porque muitas vezes se você pôr uma flor de pétala ali, coitada dela, ela não vai durar nada, ela vai perto de um richô quente, ela vai murchar, né? Então eu indico muito flor tropical para o verão, para lugares que vão ficar quentes, né? Por quê? Porque são flores extremamente resistentes. As flores tropicais, a gente tem também muitas variedades. Uma delas é a helicônia, né, que é essa primeira aqui na nossa foto. A de baixo é a alpínia. Nós temos uma que eu amo usar, que é a bastão do imperador, né? Ela parece bastante com essa aí de baixo, a alpínia. Só que realmente a textura dela, né? Só que ela é uma flor assim, como se fosse mesmo um bastão, muito bonita, parece que foi desenhada assim à mão, é espetacular ela. Uma característica muito forte, tá? De flor tropical, ela parece até cera, né? Eu acho muito engraçado que tem uma que chama Zanzibar. E muitas pessoas, quando estão na minha decoração, eu já ouvi isso assim muitas vezes. As pessoas perguntam assim: nossa, essa flor, ela é de cera? Eu falo: não, ela não é, ela é natural, né? Mas por quê? Porque ela tem esse aspecto, né? As flores tropicais, ela tem esse aspecto, ela tem essa tonalidade, né? Ela é mais carnudinha, né? Ela tem essa característica em comum, né, entre as flores tropicais. E elas são lindas. Para uma decoração diferenciada, ela é um belo de um diferencial aí. Nós temos também capim, né, dentre as espécies de flores. Nós temos capim, folhagem, sementes, né? Lembrando, gente, que hoje eu tô falando para vocês de algo que não é obsoleto. Nós estamos falando de flores diferentes. Coisas que eu percebo que os clientes gostam demais, né? Então nós temos folhagens. A folhagem, ela veio com tudo. Com tudo. Primeiro, a folhagem ela é muito usada porque ela acaba, entre aspas, barateando um pouco alguns tipos de arranjo, porque ela preenche, né? Ela preenche o seu arranjo, depois você só vem com as flores. Só que de uns anos para cá, as folhagens, ela não está sendo só mais usada para preencher, para tampar buraco, né? As folhagens, elas estão realmente na moda. Tanto que você vê muitos lugares com costela de Adão, num cilindro de vidro, só isso, e tá super chique, né? Por quê? Porque ela tem ganhado cada vez mais o coração das pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas, é uma opinião pessoal, né? As pessoas, elas estão cada vez mais longe da natureza, daquele contato com o ar puro, com aquele verde, né? E elas querem trazer isso para dentro de casa, né? Tanto que hoje tem muito em alta na arquitetura o urban jungle, né? Que são aquelas casas que são tomadas por plantas. Gente, isso
na minha infância, assim, isso era coisa só de vó, de tia, né, de mãe, e todo mundo reclamava, né, nossa, não cabe mais a gente aqui, só cabe flor, só cabe planta. E hoje tá, assim, extremamente em alta, né, muitas pessoas estão procurando floristas, pessoas que oferecem flores, não só para evento, não só como uma floricultura online, mas também para sua casa, para trazer aquilo para dentro da sua casa, né? E dentro das folhagens, nós temos esse exemplo da costela de Adão, que eu mostrei para vocês, que é muito, muito usada. Nós temos a dracena, que é também uma folhagem muito típica, muito usada. Eu acho que eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui que eu tenho algumas... Aqui, isso. Ah, ele não ficou... Ele deu uma cortada, né? Mas tem, por exemplo, as palmeiras, né? Palmeira leque. A palmeira leque tá muito em alto. O leque, né? Da latânia, que são aquelas que eles pintam, né? Desidrata muitas vezes e pinta, ou às vezes pinta ela natural mesmo, tá super em alta. O aspargo, que tá aqui bem de cantinho, ele traz uma textura incrível para um arranjo quando fala de flor de corte, ou quando você for ter ele num vaso, num jardim vertical, ele dura muito, ele é resistente, o bichinho é resistente, é uma beleza. Nós temos essa folhagem Xanadu aqui em cima, né? Que é muito usada também em arranjos de corte. Nós temos o junco, que é muito usado em arranjo ornamental. Sabe aqueles arranjos que as pessoas dobram as folhas e colocam do lado, em cima, folhagens dobradas, né? Muitas vezes utilizam o junco. Temos o aspargo plumoso, né? Que também dá todo um movimento para o arranjo, muito, muito usado, muito legal. O eucalipto, né? Eu acho que não tá aqui. O eucalipto também, que é super usado. O eucalipto e a cinerária são duas folhagens que elas são verde esbranquiçada. Então ela lembra até um cinza. Então elas são folhagens que uma decoração romântica ou uma coisa assim que você vai usar tom pastel, uma coisa bem clarinha, ele fica muito legal. É um tipo de folhagem que fica muito meigo, muito delicado, muito legal para usar infantil também, né? Quando vai fazer uma coisa bem meiga, ela é ótima, recomendo bastante. Eucalipto e a cinerária, tá? Dentro dessas possibilidades, nós temos também algo que está sendo muito utilizado, que são as sementes, né? Olha que legal, essa semente se chama semente de Santa Bárbara, tá? Ela é uma semente que nós podemos usar nos nossos arranjos, nós podemos colocar ela em arranjos, ela traz um charme, um diferencial para o arranjo muito legal. Temos também essa semente aqui, essa semente de legustro, isso. Semente de legustro, uma semente também roxa, muito, muito bonita. Ela fica muito pendente, né, num arranjo, então muitas vezes é legal você colocar num canto, né, de um arranjo, na espuma, por exemplo, colocar ela bem no cantinho, porque ela vai ficar pendente, né, muitas vezes no meio ela vai sumir dali, então é algo também muito utilizado, né, e você que quer criar uma identidade floral diferente, pense nessas possibilidades de trabalhar, né, com sementes. Uma coisa que está muito em alta é o capim. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, ele está plantado aqui, né? Mas nós encontramos nas feiras muito capim de corte, muitas vezes já desidratado, né? Então isso é muito bom, porque você consegue guardar e usar sob demanda, né? Você não vai perder porque ele já está desidratado, tá? Uma dica que eu quero dar para você que for usar capim do pampa, por exemplo, que é esse, que vai soltar os pelinhos dele com muita facilidade, é você colocar laquê de cabelo. Gente, laquê de cabelo. Dá uma bela de uma segurada, né? Antes de você vender o seu arranjo, você colocar na sua casa, enfim. Coloca
passa laque de cabelo nele, ele vai ficar cheiroso. E ele também segura essa queda, né? Porque ele começa a cair muito mesmo, os cabelinhos dele. E aí você coloca um laque de cabelo, ó, como segura. Essa é uma dica para desidratado, tá, gente? Capim, desidratado, né? Nós temos também o trigo chinês, né? Que é muito comum, tingido hoje em dia, tem muito trigo chinês tingido. Põe também, ele vai cair também, então põe um laque de cabelo ali que segura. Aí começou a cair de novo, taca laque nele, tá? Vai ficar cheiroso e vai segurar bem. Então tá. Então eu vou fechar aqui com vocês capim, folhagem e semente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre flores finas. O que são flores finas? É uma linguagem comercial muito usada, tá? Tanto para você cobrar. Carla, eu vi esse arranjo aqui, ele é super simples, ele é super fácil. Porque às vezes o cliente, né, talvez não entende de flor. Ele é super simples, ele é super fácil, ou ele é pequeno, ele é médio, ele nem é tão, uau, um arranjão assim, manda pra você o arranjo. De repente aquele arranjo tem um monte de flor fina. E só porque ele é desconstruído ou só porque ele é pequeno, muitas vezes as pessoas acham que ele é fácil, simples, né, pra você baratear, o tal do precinho. E aí você precisa entender sobre flores finas. Tem flores que o maço dela é 50, 60, 70, 80 reais. Então, para você conseguir repassar um preço, um valor de venda para o seu cliente final, você precisa entender quais flores são as flores finas, né? Que são as flores mais onerosas, que são as flores que têm um valor mais caro. E por que tem um valor mais caro? Porque ela é muito difícil de cultivar, porque ela é difícil de durabilidade, né? Você tem que ter um cuidado especial com elas. Gente, orquídea você não planta no chão orquídea, né? Orquídea ela dá em árvores, né? Imagina o cultivo disso tudo, né? É lógico que hoje em Olambra eles já têm uma técnica, né, muito avançada. Por isso que quando você compra um vaso de orquídea, ele vem cheio de casquinha, né? Que parece de árvore, né? São as casquinhas lá, os cascalhos de pinos. Por quê? Porque ele vai simular para a orquídea um tronco. Olha pra você ver, você engana a sua orquídea. Então imagina você pegar uma orquídea e colocar ela de corte para vender, né? Então ela vai exigir um trabalho melhor. Então, por exemplo, você vai escolher sua orquídea porque você quer usar uma orquídea num arranjo, num casamento. O que você precisa saber? Você precisa pegar aquelas orquídeas que estão um pouco mais fechadinhas, né? Que você vê que elas têm botão ainda mais fechadinho, né? Isso também vale para flor de vaso, né? Por quê? Porque ela vai ter uma durabilidade maior para você trabalhar com ela. Tem lugares que talvez você não ache com facilidade orquídea de corte, né? Você pode comprar o vaso e utilizar essa orquídea em um arranjo seu, né? A flor da orquídea, ela é toda, tem as suas dificuldades de ser cultivada, né? Suas características. Hoje em dia ela também é uma flor mega comercial, pelo menos essa Phalaenopsis, né? Que parece até uma borboletinha, ela é super comercial, tem supermercado, né? Mas ela a partir do momento que ela abre a flor dela, dependendo da onde ela tá ali, né? Ela tem mais ou menos 3 meses, né? De florir de uma para outra quando você cuida dela, por exemplo, num vaso. E ela fica muito florida, bem cuidada, ela fica até 60 dias aproximadamente.
e a flor dela, né, ela é resistente se você souber cuidar, né? Se você não encharcar de água, se você não expor ela ao sol, vento, né? Então ela tem todo um cuidado especial. E eu eu recomendo você, quando você for comprar a sua orquídea, né, além de comprar as que estão mais fechadinhas, às vezes as flores delas, tem umas orquídeas de corte que tem uma flor muito grande. Ela é muito bonita, mas ela provavelmente ela já está no final, né? E aí da floração dela, e aí ela vai começar a murchar, né? Então as pequenas, na minha opinião, tá, gente, como florista, as pequenas são as melhores, tá? As pequenas são as melhores. Por quê? Porque a impressão que eu tenho, toda vez que eu compro, é que elas são mais resistentes do que as que são muito grandes, né? Tem umas que são muito grandes mesmo. Tô falando dessa aqui, por exemplo, da Phalaenopsis, tá? Então, eu quero usar uma orquídea em um arranjo de corte. Eu quero usar uma orquídea em um evento. A orquídea é a cereja do bolo do seu arranjo, né? Por quê? Porque ela é cara, né? Ela é onerosa. Ela, geralmente, no mercado de flores, por mais que tenha possibilidades hoje de orquídeas, mas ela não é, por exemplo, igual uma Ospriomeria, uma boca de leão, que você vai ter muitas. Não, né? Ela tem hoje, você encontra, mas não é tão fácil, tá? Não é tão fácil assim e nem de grande quantidade. Então, você tem que deixar ela para a cereja do bolo do seu arranjo. Então, eu vou fazer uma decoração aqui. Coloca a orquídea no final. Terminei o meu arranjo, vou colocar. Porque às vezes você começa a fazer o arranjo, você quer usar a orquídea, você já coloca a orquídea, depois você coloca a folhagem, depois você coloca outra folhagem, daí você coloca uma rosa, uma astromélia. De repente, cadê sua orquídea? Ninguém tá vendo ela, né? Ninguém tá achando a orquídea. Então faz o seu arranjo, usa as suas flores e de preferência, deixa as flores finas, as flores caras, as flores onerosas, as flores exóticas que eu vou mostrar pra você também, deixa ela um pouquinho mais pro final, né? Por quê? Porque daí você vai conseguir colocar essas flores em lugares onde você consegue mostrar elas, né? Olha, aqui na frente, né? Um lugar estratégico, né? Você vai conseguir colocar elas em lugar estratégico. Seguindo também as flores finas, eu tenho a tulipa. Gente, como as pessoas amam tulipa, gostam muito, gostam muito. Eu não sei você, eu não sei o seu cliente ou se você gosta de tulipa, né? Mas todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas, todas as vezes que eu falo alguma coisa, as flores muito faladas são tulipas. Tulipas também são flores finas, são flores... esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma comerciante de flores, ela falou: Carla, novidade, agora temos tulipa o ano todo. Muito legal, muito legal. Mas é uma flor fina, cara, né? E é uma flor assim que não tem tanta resistência assim no verão. Então a gente tem que tomar cuidado. Mesmo que você deixe ela no vaso, na batatinha, né? No bulbo dela, ela ainda assim é muito, muito, muito delicada, né? Ela abre muito fácil no verão, né? Ela vai abrir e ela vai cair, né? As pétalas dela. Então, eu vou usar tulipa num evento e tá calor. Deixa ela num lugar fresco e coloca ela a última flor que você for colocar. Porque senão, se você já jogar a tulipa ali naquele calor, em algum lugar, sai. Exemplo, você começa a decoração montar de manhã, o casamento é à tarde. Corre o risco de lá à tarde, você chegar lá, a sua tulipa já tá despetalada. Já tá sem pétalas, já tá murcha, né? Então tome cuidado. É uma flor fina, por isso é uma flor que infelizmente no verão perde-se muito, né? Então é uma flor que acaba sendo mais onerosa. E também temos a rosa inglesa, né? Essa rosa, ela é maravilhosa também, parece que alguém desenhou ela, as texturas dela, o formato dela.
é uma flor fina também, é um tipo de rosa diferenciado, tá? É uma rosa diferenciada. É uma rosa que foi criada, né, através de uma mistura de outras rosas, né, e aí chegou a essa rosa. Então, assim, ela tem um valor agregado, ela é mais onerosa do que as outras, mas tem um porquê, né, gente? Essa rosa, ela é incrível. Então, por ter também muitas pétalas, todas as vezes que a gente fala de flores que tem bastante pétalas, como por exemplo rosa, peônia, são flores que são mais sensíveis no calor. Então, quando a gente fala de uma flor com pétala sensível, tipo hortênsia, né? A rosa mesmo, a tulipa, que é uma pétala bem fina, elas vão ser mais, elas não vão ser tão resistentes assim ao calor, elas vão ser frágeis, né? Então ela tende a perder muito rápido, né? Então você tem que tomar muito cuidado, elas são flores finas, muitas delas são sensíveis, né? Talvez pelo tipo de armazenamento dela ser um pouco mais complicado, ela acaba sendo mais caro, né? Muitas vezes o produtor, para compensar às vezes a perda que ele tem daquele tipo de flor, por ela ser muito sensível, ele vai ter que cobrar mais caro, né? Então, assim, são flores finas, tá? Quando eu falo são flores finas, dependendo do orçamento que você tem, usa ela pontualmente, né? Então, assim, eu vou usar ela pontualmente na mesa do bolo, eu vou usar ela, tenho tantos arranjos para fazer, eu vou fazer os arranjos e vou deixar para pôr no final, né? As flores finas. Tem que ter um cuidado diferenciado, tem que tomar cuidado para não deixar no sol, tem que tomar cuidado para não deixar com outras flores que são mais casca grossa, né? Como, por exemplo, uma folhagem, né? Muitas folhagens são casca grossa, até difícil de cortar o caule. Então você tem que tomar cuidado para as suas flores finas ficarem em lugares bem protegidinhas mesmo. Agora eu vou mostrar para você as flores exóticas, tá? O que é as flores exóticas? Eu não vou falar aqui daquelas flores diferentona, né? Tipo a rosa negra, a cala roxa, quase preta também. Essas flores exóticas são flores... Voltou. Essas flores exóticas são flores que não são tão comum no Brasil, tá? Então, primeiro nós temos a peônia, tá? Ela é uma flor que tem muita referência no Pinterest, muita noiva tem sonho de ter seu buquê com uma peônia. Já recebi muitos pedidos, mas é muito difícil de achar, muito difícil. Quando acha, assim, o maço, R$120, R$80, R$100, um maço de peônia. E assim, eu já comprei uma vez, consegui usar algumas você não dá conta de usar, né? Por quê? Porque ela é sensível, porque ela tem muita pétala. O Brasil é calor. Onde eu moro é uma região mais quente também, né? Então, assim, tem que tomar cuidados. Flor exótica, muitas vezes não é no nosso clima, né? Muitas vezes, tá? Tem muitos que são. Mas muitas vezes as exóticas não são do nosso clima. Então, ela vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade. Igual pegar a gente aqui no Brasil e levar a gente para um frio de menos frio do Canadá, né? Menos 10, menos 15. A gente enlouquece, né? Eu tenho um primo que mora na Alemanha, já tem muitos anos, e quando ele vem, aonde eu moro perto de Campos do Jordão, e quando ele vem para o Brasil, a gente vai passear às vezes em Campos do Jordão, e eu tô morrendo de frio, minha família tá morrendo de frio, e ele tá de shorts e camiseta, porque na onde ele mora é negativo, frio pra caramba, né? Então ele já adapta. Então as flores é mais ou menos isso, né? As flores de climas frios, elas vão ter um pouquinho de dificuldade de se adaptar no país tropical, né? Vai ter um pouquinho de dificuldade, então a gente tem que tomar esse cuidado. A peônia é uma delas, né? Não é fácil de encontrar. Não prometa peônia no casamento, no buquê de ninguém, para você não ficar louca, porque é difícil de encontrar, tá? Aí nós temos outras duas flores exóticas,
Só que diferente da peônia, elas são as protéias que elas são da África, né? Então, elas já têm uma adaptação muito melhor, né, com o clima do Brasil. E aí eu tenho duas aí, a proteia cineroide, proteia king, que é essa maior zona, né? É uma proteia muito bonita mesmo, muito bonita. Cara, tá, gente? Cara, assim, 100, 120 a unidade, tá? Não é barata mesmo, mas tem uma ótima durabilidade. É linda, 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 linda. Só ela, tipo, já tá bom. Ela é muito bonita. Temos a proteia Pink Ice, que é essa que tá do lado, né? Ela é uma proteia mais um vermelho, né? Mais fechado, assim. Ela também é muito bonita, tem uma durabilidade também muito boa. Ela já não é... A unidade dela, se eu não me engano, a última vez que eu vi, tava em torno de R$30, alguma coisa assim, né? Essas proteias, geralmente, por ser exótica, vende-se a unidade, né? Vende-se a unidade. Gente, tô vendo aqui. Eu vou deixar para falar com vocês. Deixa eu só voltar para mim aqui. Eu vou deixar para falar com vocês sobre as outras espécies numa próxima live, porque é muita flor. Pra gente falar numa live só, é muita flor. E eu também não quero, né? Fala, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Porque a nossa cabeça, meu Deus, é muita informação, é muita flor. Então eu vou deixar para uma próxima live, né? Vou fazer lives aqui com vocês, vou deixar para uma próxima live pra gente falar de mais flores. O que é interessante, assim, a gente entender de espécies? Porque você consegue formar, por exemplo, um preço de venda mais assertivo quando você entende de custo de flor, quando você entende de estação de flor. Poxa, se você sabe que, por exemplo, tal flor é muito comum em climas frios, né? E de repente você precisa usar ela numa época de calor, você sabe que ela vai estar mais cara, né? Porque ela vai perder mais, o produtor vai ter que compensar uma coisa pela outra, ou talvez o cultivo dela naquela época é muito mais difícil. E isso vai te ajudar, isso vai te dar um norte muito grande para quando você for formar o seu preço de custo, para quando você for fazer o seu orçamento, você consegue ter uma assertividade muito maior. Né, uma assertividade muito maior. É muito legal também você entender das espécies para você saber misturar as espécies, para você saber usar as espécies, né? Tem muitas espécies que elas não são funcionais, às vezes a gente tenta usar elas com alguma coisa, na cerimônia, ao ar livre. Poxa, cerimônia, ar livre, vamos optar por flor do campo. Vamos optar porque são flores de natureza, de sol, né? Flor tropical, que é muito mais comum em lugares quentes. Então, vamos optar por isso, né? Se a gente vai fazer um arranjo que vai ficar exposto no sol, no calor, vamos optar por esse tipo de coisa. Ai, mas eu quero colocar hortênsia na cerimônia, eu quero colocar hortênsia no arco floral da cerimônia, do meu cliente e tudo mais. Põe por último, deixa pra fazer isso último, a cereja do bolo, então, porque a hortência, ela é... Hortência, né? Tem uma aqui, duas. A hortência, ela é super sensível, ela vai sentir, ela vai murchar, né? Então, assim, a gente precisa entender sobre as espécies das flores, tá bom? Gente, ontem nós tivemos uma aula, Jornada do Florista, foi muito legal. Nós vamos ficar com a gravação disponível até dia 29 de março, tá? Dessa aula. E nós abrimos também, vamos abrir na segunda-feira, a primeira turma do nosso método, chamado Empreender com Flores. É um método passo a passo, né? Eu
sentia muita falta disso no meu começo e muitas vezes quando eu queria entender mais sobre alguma coisa na minha área, acabou que eu fui assim cavar meus próprios poços. Fui muitas vezes para Olambra para aprender um pouco daqui, aprender um pouco dali. Nunca achei com facilidade. Então eu juntei 7 anos de experiência, de erros, acertos, de muitas coisas que autodidata mesmo, que eu fiz e que deu certo. E eu coloquei no método Empreender com Flores. E o meu objetivo com esse método não é só fazer um curso, virar as costas e falar, olha, se vira e faça esse curso agora. Não. É exatamente um passo a passo. É exatamente assim, olha, você começa daqui, depois você vai para cá, isso aqui é importante você comprar, isso aqui não é importante agora que você está começando. O que é necessário para você vender, né? Como vender. O digital tá aí, como usar o digital a favor de um florista, como usar um digital para fazer tráfego pago, né, para florista. Ontem eu até comentei na minha aula que eu acho muito, eu recebo muitas tráfego, né, de patrocinado de muitas pessoas que fazem coisas lindas. Eu recebo muita coisa de flor, né, gente? Não sei por quê. E aí eu vejo coisas assim que são do Rio, que são de outra cidade, de outro estado. Eu fico pensando, poxa, é muito legal, mas não chega até mim isso, né? Não vai chegar na minha casa isso. Então, muitas vezes as pessoas estão jogando dinheiro fora, né? Então, assim, eu criei mesmo um método que é o que eu faço, é o que deu certo, é o que dá certo pra mim, né? E é a minha independência financeira hoje. Então, eu quero ajudar pessoas, mulheres, a se tornar uma florista, começando do zero, ou para todos aqueles que querem alavancar as suas vendas, né? Alavancar as suas vendas. Ontem eu comentei um pouquinho na aula, né? Mostrei, até fiz questão de mostrar, né? O faturamento do ano passado, né? Que deu, em ano de pandemia, deu algo em torno de 6 mil mensal, uma média, né? E foi exatamente na pandemia que eu senti o quão forte era o passo a passo que eu tinha criado para mim, né? E conversando com muitas pessoas, com muitas mulheres que tinham perdido emprego, que estavam frustradas e tudo mais, me veio assim uma vontade, um propósito mesmo para ensinar, né? Então nós criamos esse método. Esse método vai ter mentoria em grupo, né? Inclusive as 10 primeiras pessoas que comprarem, né, o nosso método. Inclusive é segunda-feira, gente, que abre o nosso carrinho. Às vezes as pessoas mandam mensagem, né? Cadê o link, né? É segunda-feira, a gente vai colocar aqui na biografia do Instagram. Nós vamos dar ainda mais um bônus, né? Para as 10 primeiras pessoas que comprarem, para ter uma mentoria, além da mentoria em grupo, que todos vão ter, né? Uma mentoria de 1 hora individual para perguntar o que quiser, para tirar a dúvida que quiser. Nós temos um outro bônus também incrível para as alunas, que é a lista de fornecedores, né? Porque, gente, o que eu ralei para achar fornecedor, olha, eu fui para Pedreira, eu fui para Porto Ferreira, eu não achava nada fácil, né? Eu não achei nada fácil. Eu já viajei muito, eu já fui muita feira, então hoje eu tenho uma lista de fornecedores. Eu tenho uma lista de fornecedores para quando eu quero fazer um investimento baixo. Eu tenho uma lista de fornecedores para quando eu tenho um valor maior para comprar. Eu tenho uma lista de fornecedores para quando eu não quero ter mínimo, sabe? Tipo assim, você precisa comprar R$1.000, você precisa comprar R$500. Às vezes eu não quero comprar isso. Então eu tenho fornecedores para mínimo, que não tem mínimo, né, que eu posso chegar e comprar. Então eu tenho a minha lista que eu quero também dividir com as nossas alunas. Tá bom? Gente linda, muito obrigada. Espero que isso tenha acrescentado na sua vida de alguma forma. Espero que você aprenda e consiga aplicar isso, né, na sua rotina, no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que quando nós fazemos aquilo que gostamos e nos preparamos, o sucesso é garantido, tá bom? Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram
e eu vou também colocar ela no YouTube. Um beijo para vocês. Lembrando, segunda-feira nós abrimos o nosso carrinho do método Empreender com Flores. Se você já faz parte da nossa lista, você se inscreveu para a Jornada do Florista, você vai receber por e-mail também o link. Se você não faz parte ou por acaso não receber, você pode pedir pra gente ou acessar a biografia do Instagram. Carla, eu perdi a aula, eu quero assistir. Eu não tenho o e-mail da aula. Pode mandar mensagem pra mim que eu mando pra você a aula. Ela vai estar disponível até dia 29 de março, tá bom? Beijo! Um ótimo final de semana. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.